leitura do caderno Trilhas de Aprendizagem, página 40. Eixo identidade, quem somos? Temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza. E temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza desigualdades. Boaventura de Souza Santos. Complete o quadro abaixo com as informações que se pede. Quem sou eu? Nome completo. Estado onde nasceu. Cidade onde nasceu. 2. Em qual região do país você nasceu? Marque com um X. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul. Observe o mapa ao lado. E você, que é um cidadão mundial, bem-vindo ao nosso país. Aponte o seu país de origem. América, Europa, Ásia, Oceania, África, Antártida. Nome do país, nome da cidade. Causa da imigração, alimento típico do seu país, música típica, esporte ou dança típica. O Brasil é formado por 26 estados mais o Distrito Federal. Encontre 10 estados no quadro abaixo. Agora coloque os nomes dos estados que encontrou em ordem alfabética. Mais da metade da população mundial agora vive em áreas urbanas. Tornar as cidades seguras e sustentáveis significa assegurar o acesso a habitações seguras e o custo razoável e melhorar os assentamentos das comunidades. 5. Existem muitos tipos de moradia na cidade de São Paulo. A diversidade na moradia das pessoas reflete as diferenças sociais existentes. 6. Preencha o quadro abaixo sobre o bairro onde mora. Nome do bairro, serviço que tem no bairro, serviços que faltam no bairro. Página 44. Há quanto tempo você mora neste bairro? Ele mudou com o tempo? Teve melhorias? Empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independente de idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra. Garantir a igualdade de oportunidades e reduzir desigualdades e resultados, inclusive por meio da eliminação de leis, políticas e práticas discriminatórias e da promoção de legislação, políticas e ações adequadas a este respeito. Adotar políticas especialmente fiscal, salarial e de proteção social e alcançar progressivamente uma maior igualdade. Analise as figuras abaixo e responda o que se pede. As duas fotos acima são da cidade de São Paulo. Descreva o que você vê nas imagens. Página 45. Em sua opinião, por que a cidade oferece tanta desigualdade social? Como podemos mudar ou minimizar essa situação? Você sabia? Poucos conhecem a história do bairro da Liberdade, que antes de ser povoada pelos asiáticos, descendentes de japoneses, chineses e coreanos, chamava-se Largo da Forca, assim nomeado em função da presença de uma forca que era utilizada para execução de pena de morte, principalmente de negros que eram escravizados na época. De acordo com o texto, responda. Conhecendo um pouco da história do bairro, na sua opinião, por que essa parte sobre o enforcamento dos negros é pouco conhecida? Página 46. Promover políticas orientadas para o desenvolvimento que apoiem as atividades produtivas, geração de emprego decente, empreendedorismo, criatividade e inovação, e incentivar a formalização e o crescimento das micro, pequenas e médias empresas, inclusive por meio do acesso a serviços financeiros, alcançar o emprego pleno e o produtivo e trabalho decente para todas as mulheres e homens, inclusive para os jovens e as pessoas com deficiência, e a remuneração igual para o trabalho de igual valor. Eixo mundo do trabalho. A economia é organizada em 3 setores: primário, secundário e terciário. Primário corresponde ao trabalho de produção agrícola, criação de animais e extrativismo. O secundário corresponde à produção industrial e o terciário refere-se ao comércio e à movimentação das mercadorias, agricultura, indústria e comércio. Além da agricultura, da indústria e do comércio, temos o setor de serviços, que abrange os profissionais como professores, médicos, cozinheiros, operadores de telemarketing, entre tantos outros, inclusive os profissionais da economia informal, como os vendedores ambulantes e diaristas. Neste contexto, qual é a sua profissão? Em qual setor trabalha? Pretende mudar de profissão com a expansão dos seus estudos? Eixo saúde e bem-estar. Assegurar uma vida saudável e promover bem-estar para todas e todos, em todas as idades, exige uma postura de comprometimento dos governos e a participação da população. Algumas ações são essenciais, como apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de vacinas e medicamentos para as doenças transmissíveis e não transmissíveis, que afetam principalmente os países em desenvolvimento. Proporcionar o acesso a medicamentos e vacinas essenciais a todos.
atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade e preços acessíveis para todos. A maioria da população ainda acessa os medicamentos nas farmácias do bairro, que não é difícil devido ao constante aumento dos preços. Observe o gráfico abaixo que trata do aumento de 3 medicamentos ao longo do ano. Leitura da página 48. Todos os medicamentos sofreram acréscimo em seus valores. Observe a substância dipirona. Em janeiro ela custava nas farmácias R$ 2,50 a cartela. Qual o valor do mesmo produto em outubro? B. Observando o gráfico, qual substância tem maior valor e a mais cara? C. E qual é a substância com menor valor, a mais barata? D. As 3 substâncias reagem contra os mesmos sintomas. Você sabe dizer para que usamos a dipirona, ibuprofeno e o paracetamol? Covid-19 é uma doença nova e os cientistas ainda estão estudando para entendê-la melhor. O que se sabe é que a Covid-19 é a mais contagiosa que a gripe tradicional e mais letal para as pessoas com idade acima de 60 anos. 13. Assinale a alternativa correta. De acordo com os especialistas, os sintomas da Covid são: A. Tosse seca, falta de ar, febre fortes, dores no corpo, sintomas parecidos com a gripe comum. B. Dores abdominais, azia e má digestão. Página 49. 14. O coronavírus ou Covid-19 chegou à nossa cidade e os dados sobre o número de infectados e de mortes são alarmantes. Para evitarmos a contaminação, algumas medidas são fundamentais. Nos itens abaixo, use V para verdadeiro e F para falso. A. Devemos manter isolamento social? B. Passeios ou aos parques estão liberados? C. Pessoas com mais de 60 anos fazem parte do grupo de risco? D. O registro do primeiro caso do coronavírus foi na Itália? E. Precisamos lavar as mãos com frequência com água e sabão? F. Cobrir a boca e o nariz com o cotovelo ao tossir e respirar? G. Evitar tocar olhos, boca e nariz? H. Tomar chá ajuda a prevenção da doença? Você sabia? Até o Cascão, personagem famoso dos quadrinhos, por ter medo de água, o Cascão foi pressionado pelo resto da turma a lavar as mãos. Nas redes sociais, os amigos Mônica, Cebolinha e Magali colocam o amigo em frente a uma torneira e alertam que lavar as mãos corretamente com água e sabão pode salvar vidas. Já lavaram as mãos? Essa é a principal forma de se prevenir contra o coronavírus, diz o post da turminha. Revista Qual é, edição 5 de abril de 2020. Lavar as mãos salva vidas. Espero ter contribuído para esta leitura. Até mais, farei uma nova leitura da Educação Básica 2 para vocês. Aguardem! Ou morrer na solidão, é preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer.